Neste vídeo, vamos mostrar a metodologia de aplicação de cimento queimado em pisos, usando produtos da Capo. A da Capo Revestimentos é uma empresa mineira situada na cidade de Matosinhos, próximo ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins. Com sede própria, em uma área de 6.000 metros quadrados, produzimos há mais de uma década diversos modelos de pisos e revestimentos especiais que estão presentes em obras públicas, ambientes comerciais e ambientes residenciais em vários estados brasileiros. Neste treinamento, vamos mostrar as características técnicas dos produtos da Capo para cimento queimado em pisos. Ensinaremos o preparo das bases de concreto e contrapiso e bases de cerâmica, porcelanato, granito, mármore e ardósia. O cimento queimado em pisos faz parte da nossa história e atualmente é sinônimo de beleza, sofisticação e praticidade. A da Capo fornece o cimento queimado para pisos em 7 cores: branco, barbante, concreto suave, concreto, platina suave, platina e chumbo. Nossos produtos permitem grande flexibilidade para criar novas cores. Para criar a sua própria cor, basta adicionar pigmento líquido. Para isso, durante o preparo do produto, adicione a quantidade de pigmento desejado, usando uma balança de precisão ou um simples dosador, como uma seringa, para definir o peso ou volume do pigmento necessário. Misture mecanicamente até obter a cor desejada. O cimento queimado piso e o cimento queimado piso flex podem ser usados em ambientes internos como sala, quarto, copa, cozinha, área gourmet, escada, escritório e loja. Para pisos externos, localizados em varandas ou garagens, é usado apenas o cimento queimado piso. As bases de aplicação são as mesmas para ambos, podendo ser aplicadas em contrapiso, concreto, cerâmica, porcelanato, granito, mármore ou ardósia. O cimento queimado piso é preparado com adição de água. Sua espessura acabada de 1 milímetro permite sua liberação para tráfego em 48 horas e resiste a altas temperaturas. O cimento queimado piso flex já vem pronto para uso. Também tem a espessura média aplicada de 1 milímetro e fica liberado para tráfego em 24 horas, por ter uma secagem mais rápida, além de ser mais flexível. Neste módulo, vamos falar de 2 tipos de bases de pisos onde podemos aplicar o cimento queimado. Falaremos primeiro do contrapiso e do concreto, e em seguida sobre as bases com pisos já existentes de cerâmica, porcelanato, granito ou pedras semelhantes. Base de contrapiso ou concreto. Cura 14 dias. Neste caso, é necessário conferir o tempo mínimo de cura de 14 dias. Caso o tempo seja menor que 14 dias, aguarde até completar este prazo mínimo. Ausência de umidade. A base deve estar totalmente seca. Então, verifique todos os possíveis pontos que possam ter umidade, como portas, janelas, tubulações de água e ralos. Caso seja necessário, seque manualmente ou aguarde a secagem completa. Presença de pó. Verifique se há presença de pó ou material particulado. Caso haja, remova com vassoura ou aspirador de pó. Solidez da superfície. Teste de percussão. A verificação de existência de sons ocos é muito importante. O som oco indica que há falha na aderência entre as camadas da base, o que poderá ocasionar trincas ou rupturas da base que afetarão também o cimento queimado. Para identificar a presença de som oco, utilize uma barra de vergalho ou um cabo de madeira maciça e bata levemente com a ponta do objeto sobre toda a superfície da base, ouvindo atentamente. Caso identifique os sons ocos, faça um novo contrapiso e corrija tudo antes de iniciar a aplicação do cimento queimado. Verificar condutores expostos na superfície. As mangueiras para cabeamento elétrico ou tubulações que passam internamente nas bases precisam ser verificadas, pois quando assentados superficialmente, provocam dilatação e trincas no contrapiso, o que causará danos também no cimento queimado. Caso estes estejam expostos na superfície, peça ao responsável pela obra que faça as correções.
Aguarde a cura de 14 dias antes de aplicar o cimento queimado. Verificar fissuras, trincas ou emendas. Observe e identifique se há fissuras, trincas ou emendas com falhas de aderência e, em seguida, execute o tratamento adequado a cada problema encontrado. Esta análise cabe ao responsável pela obra, que deve orientar sobre o procedimento adequado para cada situação. A resistência superficial pode ser avaliada com o uso de uma ferramenta de ponta metálica. Faça riscos repetitivos em vários pontos da base e observe se há desprendimento de partículas e fácil degradação da base ou se o contrapiso se encontra resistente aos riscos. Nos casos de desprendimento de partículas ou degradação da base, cabe ao responsável pela obra orientar sobre o procedimento adequado para cada situação. Juntas de dilatação ou movimentação. Quando houver juntas de dilatação ou movimentação estrutural na base, mantenha as mesmas de forma visível no revestimento de piso em cimento queimado. Primer selador. Feito todas estas verificações anteriores e estando com a base pronta em íntegra, aplique 2 demãos de primer selador da Capo. Isso garantirá uma boa aderência e uma fácil aplicação do cimento queimado. Agora vamos falar sobre o preparo de bases de cerâmica, porcelanato, granito, mármore e ardósia para receberem o piso de cimento queimado da Capo. A primeira etapa de preparo desse tipo de base é verificar a limpeza da superfície, executando a remoção de resinas, ceras, gorduras, tintas e outras substâncias que possam atrapalhar ou impedir a aderência dos produtos da Capo. Esta verificação é feita a olho nu, observando as características do piso original e a existência de alguma camada superficial com textura, cor ou brilho diferentes das características originais do piso. Para identificar a presença de som oco, utilize uma barra de vergalhão ou um cabo de madeira maciça e bata levemente com a ponta do objeto sobre toda a superfície da base, ouvindo atentamente. Caso haja, faça os devidos reparos e corrija tudo antes de iniciar a aplicação do cimento queimado. Verificar trincas e emendas. O próximo passo é verificar se há fissuras, trincas ou emendas com falha de aderência. Faça a correção apropriada para cada problema encontrado. Quanto às emendas, devemos observar uma situação bem comum, que é a falha na emenda entre piso novo e piso velho, ou na emenda entre um piso de cerâmica, porcelanato ou granito com contrapiso. Verifique também na base os pontos onde foram removidas parede de alvenaria ou realizado algum preenchimento no local onde ficava esta parede. Durante esses reparos, verifique a resistência superficial e a boa aderência entre os diferentes pisos existentes. Aplicação do detergente ácido. A etapa de aplicação do detergente ácido da Capo sobre a cerâmica, o porcelanato ou granito é muito simples. O detergente ácido da Capo limpa de forma profunda, promovendo aberturas dos poros e removendo produtos de limpeza que estejam impregnados no piso, criando assim uma superfície de boa aderência aos demais produtos da Capo. Utilize equipamentos de proteção individual como luvas, óculos e botas e proteja também os outros revestimentos para que não tenham contato com o produto. Aplique uma demão do detergente ácido puro, espalhe com uma vassoura e aguarde 30 minutos. Após 30 minutos, remova-o totalmente com água limpa, rodo e pano de chão e aguarde secar totalmente. Agora chegamos na etapa final de preparação da base de cerâmica, porcelanato ou granito. A massa deve ser aplicada para cobrir todos os rejuntes e nivelar toda a superfície do piso. Para receber o cimento queimado piso, use a massa fina de correção. Para receber o cimento queimado piso flex, use a massa de correção Rep Flex. Aplique primeiro nos rejuntes e depois em camadas finas, aplique em toda a superfície da base. Serão em média 2 ou 3 demãos, com intervalo de secagem mínimo de 3 horas entre elas. Feito essa última etapa, aguarde 12 horas para aplicar o cimento queimado da Capo. Neste módulo, vamos apresentar as ferramentas necessárias e ensinar como preparar e aplicar cada produto da Capo.
Na primeira linha, da esquerda para a direita, você vai precisar de um misturador de argamassas, uma lixadeira, uma desempenadeira de aço lisa e cantos arredondados, uma espátula, uma trincha, um rolo de lã, aplicadores de cera. Estas ferramentas podem variar de marca ou modelos de acordo com a preferência e disponibilidade de cada profissional. Primer selador da Capo. Misture levemente o primer selador da Capo até completa homogeneização. Aplique o produto com rolo de lã, pincel ou trincha, de forma regular e contínua. Proteja o produto do sol, do vento e da chuva, utilizando um pano úmido. Detergente ácido da Capo. Misture levemente o detergente ácido da Capo até completa homogeneização do produto. Aplique o produto manualmente, utilizando uma vassoura ou um esfregão, ou mecanicamente utilizando equipamentos específicos para limpeza de pisos. Aguarde 30 minutos e, após, remova o produto com água e pano limpo. Proteja o produto do sol, do vento e da chuva, utilizando um pano úmido. Massa fina de correção da Capo. Misture mecanicamente o conteúdo da massa fina de correção com a quantidade de água indicada na embalagem, até a completa homogeneização do produto. Mantenha a mistura em repouso por 10 minutos para que ocorra sua aditivação, maturação. Aplique o produto preenchendo as juntas e depois aplique até 3 demãos finas, pressionando-o com uma desempenadeira de aço lisa, de forma regular e contínua em toda a superfície da base. Aguarde 3 horas em cada demão. Não é necessário lixar. Basta raspar as rebarbas com uma espátula de aço e retirar a poeira. Proteja o produto do sol, do vento e da chuva, utilizando um pano úmido. Massa de correção Rapflex da Capo. Misture levemente a massa de correção Rapflex da Capo até sua completa homogeneização. Aplique o produto preenchendo as juntas e depois aplique até 3 demãos finas, pressionando-o com uma desempenadeira de aço lisa, de forma regular e contínua em toda a superfície da base. Aguarde 3 horas entre cada demão. Não é necessário lixar. Basta raspar as rebarbas com uma espátula de aço e retirar a poeira. Proteja o produto do sol, do vento e da chuva, utilizando um pano úmido. Cimento queimado piso da Capo. Misture mecanicamente o conteúdo do cimento queimado piso com a quantidade de água indicada na embalagem até sua completa homogeneização. Mantenha a mistura em repouso por 10 minutos para ocorrer sua aditivação, maturação. O cimento queimado piso é preparado com adição de água. Sua espessura acabada de aproximadamente 1 milímetro permite sua liberação para tráfego leve em 48 horas e tem maior resiste superficial. A base deve estar totalmente seca. Então, verifique todos os possíveis pontos que possam ter umidade, como portas, janelas, tubulações de água e ralos. Caso seja necessário, providencie a retirada da umidade local ou aguarde sua completa secagem. Tratamento final. Impermeabilizante acrílico. Após 3 horas de cura do cimento queimado piso, aplique no mínimo 2 demãos de impermeabilizante acrílico manualmente, utilizando o rolo de lã baixa, em camadas finas e uniformes e na mesma direção. Aguarde o tempo de secagem do produto entre as demãos. Este pode variar de 30 a 45 minutos, dependendo da temperatura e da permeabilidade do material. Após finalizar a aplicação do impermeabilizante acrílico da Capo, aplique manualmente no mínimo 3 demãos de acabamento acrílico, utilizando aplicador de cera de veludo ou espuma, em camadas finas e uniformes, na mesma direção. Aguarde o tempo de secagem do produto entre as demãos. Este pode variar de 30 a 45 minutos, dependendo da temperatura e da permeabilidade do material. Cimento queimado Pisoflex da Capo. Misture levemente o cimento queimado Pisoflex da Capo até sua completa homogeneização. Aplique 3 demãos do produto, utilizando uma desempenadeira de aço lisa, de forma regular e contínua, para obter a espessura mínima de 1 milímetro em toda a superfície de uma só vez, e com o ambiente totalmente protegido das intempéries. Aguarde 3 horas entre cada demão. Não é necessário lixar. Basta raspar as rebarbas com uma espátula de aço e retirar a poeira.
proteja o produto do sol, do vento e da chuva, utilizando um pano úmido. É importante seguir as recomendações para obter as manchas na superfície. Para obter mais manchas de queimado, utilize uma desempenadeira de aço carbono e aplique com vigor no material. Para obter menos manchas de queimar, utilize uma desempenadeira de aço inox e aplique com suavidade no material. Tratamento final. Acabamento acrílico. Aplique manualmente no mínimo 3 demãos de acabamento acrílico, utilizando o aplicador de cera de veludo ou espuma, em camadas finas e uniformes, na mesma direção. Aguarde o tempo de secagem do produto entre as demãos. Este pode variar de 30 a 45 minutos, dependendo da temperatura e da permeabilidade do material. Precauções. Proteja os pés dos móveis com borracha ou similar. Produto sensível a quedas e arrastes de móveis e roldanas. Limpeza e manutenção. Use detergente neutro. Não use ácidos ou solventes. Para revitalização, use cera acrílica. O produto não é indicado para tráfego pesado, como ocorre em supermercados, salões de festas e oficinas. Não aplique o produto sobre poeira, superfícies betuminosas, gorduras, tintas ou qualquer outra substância que impeça a aderência. Não aplique o produto em dias chuvosos, com umidade relativa do ar superior a 90% com ventos fortes, com temperatura ambiente abaixo de 10 graus centígrados ou acima de 40 graus centígrados, com sol incidindo diretamente sobre a superfície em que está sendo aplicado. Não interrompa a aplicação no meio da superfície. Variações no consumo do produto podem ocorrer devido a condições e características da base e da espessura utilizada. Não molhe nem lave o revestimento antes de fazer o acabamento final. No piso flex, não use resinas à base de solventes de petróleo. Para maiores informações, consulte o site www.dacapo.com.br ou a equipe técnica da Capo.